Eu sou mineiro de Cambuquira, uma cidade que tem a melhor água mineral do mundo. Acreditem, eu não trouxe ela aqui para degustação para vocês, mas pode confiar. Eu vou falar sobre Smart Startups for Smart Cities e a gente vai ter que apresentar alguns conceitos iniciais para vocês. Eu costumo começar essa apresentação até com um outro slide. Que é Smart People Building Smart Cities. A gente fala muito em Smart Cities, quer dizer, se fala muito, né, atualmente em Smart Cities, e muitas vezes a grande questão é, será que as pessoas estão preparadas, ou será que as pessoas têm condições de construir Smart Cities? Será que as pessoas são smart o suficiente para poder construir espaços locais também inteligentes, espertos, né, para a gente poder viver em comunidade? Então há muita discussão sobre isso. Ontem mesmo teve um painel na Affinity aqui com vários especialistas e a grande discussão, a grande pergunta, no final das contas, é essa. Nós, lógico, precisamos construir espaços smart, espaços inteligentes, mas nós também precisamos tornar muito mais inteligentes, não só como técnicos, como especialistas para criar essas smart cities, mas como cidadãos para viver, né, para exigir que existam espaços assim e para viver nesses espaços. Então, nós vamos falar um pouco sobre vários conceitos relacionados, né, com Smart Cities e Smart Startups, que é um conceito também que a gente vai apresentar aqui agora para vocês. Bom, antes eu vou só apresentar o meu currículo, né, por que eu falo sobre esse assunto, qual é a minha formação, minha origem, e por que eu me interesso sobre isso. Então, eu fiz doutorado em Engenharia de Produção em São Carlos, mestrado em Engenharia de Produção também na Federal de Santa Catarina, fiz pós-graduação na área de computação, na área de análise de sistemas e gerência de informática. Então, esse é o meu interesse na área de tecnologia, que é, normalmente, quando se fala em Smart Cities, a primeira referência que as pessoas têm é relacionado com tecnologia, com computação, e afinal de contas é a interesse da maioria das pessoas que estão aqui hoje na Campus Party. Então a minha origem é essa, porque a minha primeira graduação foi lá em processamento de dados, quando ainda existia, né, esse curso lá num passado muito distante. Bom, nós... Bom, deixa eu falar mais um pouco também. Eu tenho alguns livros publicados na área de tecnologia e educação, Ciberescola, Tempos Digitais, que é uma coletânea de artigos também na área de educação e tecnologia. Uma análise que eu fiz em algumas universidades do Canadá sobre gestão de inovação. Tem um livro sobre tecnologia para administradores, que foi encomendado pela CAPES em 2014. E provavelmente... esse ano acho que não vai dar mais, mas eu ainda vou lançar o resultado da minha tese, que foi uma pesquisa em Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica, que entendendo a rede de relações entre as empresas e as instituições que existem lá no Vale. Nós também, bom, posso falar, eu sou pesquisador colaborador no Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer, em Campinas, e a minha experiência profissional passa aí por ser analista de sistemas, desenvolvedor de software, fui proprietário de empresa de software, mas há 26 anos eu sou professor e pesquisador em várias áreas diferentes, fui passando por várias áreas até chegar nessa área que hoje, né, está ligado a cidades mais inteligentes. Também, atualmente, né, eu sou professor na Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha, todos aqui no sul de Minas Gerais, e coordeno um mestrado profissional em administração pública. Bom, e por que eu falo, né, de startups, né, não só, tudo bem, eu sou da área de computação, depois fui para a área de engenharia de produção, administração, né, mas por que o assunto startup? Eu fui membro do grupo de pesquisa em gestão de tecnologia e inovação na Universidade Federal de São Carlos, foi onde eu comecei a me interessar por esses assuntos, os assuntos relacionados à inovação e a incubadoras, arranjos produtivos locais, todos esses agrupamentos de empresas, né, clusters de empresas, e que tem a ver também com cidades mais inteligentes e com o movimento de startups, né, que a gente está falando em inovação, incubadoras, polos tecnológicos, parques tecnológicos, estamos falando também de startups e de cidades mais inteligentes.
também porque eu sou professor na área de inovação e tecnologia em cursos de graduação e pós-graduação, lá na Federal de Alfenas. Também porque eu sou membro atuante lá em Varginha de várias comunidades, um ecossistema lá de inovação, chamado Coffee Valley, né, que é o nosso ecossistema lá, local. E também pelo Sebrae, eu participo de um grupo de líderes da comunidade de inovação lá em Varginha, sul de Minas. E também porque sou chefe do Laboratório de Cidades Inteligentes, que eu vou falar mais sobre ele mais adiante. Além disso, eu tenho uma startup também, que no momento está em pausa, né? Mas a gente criou essa startup num Startup Weekend, lá em Varginha. A gente ficou em terceiro lugar no evento. Eles são meus sócios, que eram meus alunos na época, e ela está em pausa porque eles se formaram e agora eles resolveram procurar emprego ao invés de empreender, e aí a gente está em pausa, né? Vamos ver o que vai dar ainda a nossa startup lá. Bom, então, como eu disse para vocês, eu vou apresentar alguns conceitos que são importantes para a gente compreender o todo, né? A ideia toda que eu quero passar para vocês aqui. A ideia é a gente entender a relação entre startups e as oportunidades que existem para empreendedorismo, para inovação, dentro de um mundo em que se fala em cidades inteligentes ou cidades mais inteligentes. Então, como é que eu posso, com as minhas ideias, com as minhas soluções, como é que eu posso encaixar dentro desse mundo, né, de cidades inteligentes, e qual é o horizonte, né? O que se mostra como oportunidades para a gente dentro dessa área. Então, opa, agora funcionou aqui, estou bem. Ou não? Não funcionou. Então vamos lá. Então, primeiro, voltando. O que é o conceito de Smart City? No passado, esse conceito já passou por diversas modificações. No começo falava-se muito em cidades digitais, que eram cidades altamente tecnológicas, em que você ia colocar Wi-Fi gratuito na cidade inteira, e isso era uma cidade smart. Na verdade, isso foi mudando ao longo do tempo, porque isso é muito limitado, não é isso. Uma cidade inteligente não é uma cidade que tem muito computador, ou que tem muita tecnologia, porque isso não garante nenhuma qualidade de vida, não garante nenhuma inteligência ou facilidades para as pessoas numa cidade. Então, no passado, elas foram chamadas de cidades digitais, cidades conectadas, né? Mas o conceito ampliou bastante. Uma cidade hoje, Smart City, uma cidade inteligente, é que aproveita racionalmente esses recursos que ela já tem ou que ela possa conseguir, de alta tecnologia ou não, né? Baseada em tecnologia ou não, para oferecer mais qualidade de vida à população, a quem mora naquela cidade. Bom, funcionou agora. Já deu. Obrigado. E o que é uma Smart Startup? Bom, startup, acho que todo mundo que está aqui sabe o que é, né? Afinal de contas, nós estamos num ambiente de startupeiros, né? De gente que veio aqui porque tem alguma conexão aí com o mundo de tecnologia, né? E Smart Startup, na verdade, a startup é uma empresa iniciante, normalmente gerida por poucos fundadores, né? Difícil você ter uma startup aí com muitos sócios, que atuam com alta tecnologia em busca de soluções escaláveis, com a possibilidade de crescimento rápido. Isso é um conceito mais ou menos resumido, lógico, mas que vai ser importante para a gente entender o porquê a relação entre startups e cidades inteligentes. Então, uma característica das startups é a agilidade em lidar com os problemas e mudar o seu rumo conforme a solução do problema está sendo criada. É bastante comum as startups se modificarem, elas tentam, né, não deu certo nesse rumo, vamos mudar, vamos pivotar, vamos procurar outras soluções, vamos procurar nos associar a outras ideias para construir ou reconstruir, destruir e construir de novo conceitos e aproveitar as oportunidades. Então, esses são alguns conceitos aí interessantes para a gente começar a falar sobre o assunto. E aí, por que a gente fala de startups para resolver os problemas das cidades inteligentes ou cidades mais inteligentes? Por que a gente não entrega isso na mão das grandes empresas? Contrata lá uma IBM, ela vai resolver, ela vai criar uma solução. Entrega na mão da Samsung, da Apple. A Apple vai criar uma iCity. Gostaram do nome? Provavelmente já tem já registrou a marca iCity em algum lugar, para as pessoas que são fãs da Apple vão se mudar para aquela cidade, vai ser uma cidade onde tudo é criado, gerido, né, pela Apple. Olha, é uma possibilidade. A Apple até é uma empresa que, apesar de gigante, né, a mais valiosa do mundo, é uma empresa bastante ágil. Já foi mais inovadora no passado, mas não é possível manter o ritmo, né, o tempo todo. Mas, no geral, as grandes empresas, elas não são muito capazes de
fazer grandes mudanças, grandes inovações, assim, o tempo todo. Elas são muito lerdas. Lerdas no sentido de que... Tem até um exemplo, teve um gestor da IBM, lá nos anos 80, ele quis provar que a IBM ela ia morrer se ela continuasse lerda do jeito que ela era. É o Lou Gerstner. Escreveu até um livro, o livro chama-se Os Elefantes, quem diz que os elefantes não sabem dançar. Que é para mostrar que como a IBM conseguiu sobreviver, apesar de todo o tamanho e toda a lerdeza dela. E ele provou que a IBM era lerda, colocando uma caixa vazia num escritório da IBM, despachou para outro escritório em outra cidade, demorou 30 dias para a caixa vazia chegar em outro lugar. Então ele mostrou, olha, nós não conseguimos fazer uma caixa vazia sair de um escritório para outro dentro da nossa própria empresa com agilidade. Como é que a gente vai adaptar as necessidades do mercado, essas necessidades mutantes, né? Que todo dia elas mudam de lugar e a empresa não consegue se movimentar nessa rapidez. Então, uma das características das startups é justamente capacidade de adaptação. É uma empresa pequena, enxuta, ela é capaz de mudar, inclusive de mudar radicalmente, 180 graus o seu rumo, sem causar muitos prejuízos, muito dano, até porque ela não tem muito a perder, na maioria das vezes. As startups são empresas que ainda não têm um patrimônio, não têm grandes ativos, né? São empresas que estão começando e que têm, por isso mesmo, grande flexibilidade de mudança de rumo. Então, as startups, elas geralmente... Inclusive, hoje há um grande movimento de associação entre grandes empresas, grandes corporações, com as startups, procurando as startups para ajudá-las, as grandes corporações, a elas conseguirem fazer essas mudanças que elas precisam fazer. Como elas não conseguem fazer sozinhas, vamos trazer as startups para perto de nós. E as cidades, da mesma forma, se você... nós podemos ver hoje em dia, uma das siglas associadas, né, com cidades inteligentes hoje é a IoT, né, Internet das Coisas. Então são coisas muito recentes, com tecnologias que estão ainda sendo exploradas, elas não estão nem prontas, muitas delas não estão nem na caixinha para você comprar na prateleira no mercado. São coisas que existem em laboratório, você sabe que existem, mas que você for comprar você não encontra, nem no Mercado Livre, nem no eBay, nem no AliExpress. Tá? São coisas que estão ainda sendo gestadas, né? Tem gente ainda tentando achar espaços, oportunidades para essas tecnologias e é aí que entram as startups, nessa possibilidade de explorar, de testar, de buscar formas de colocar isso em prática, de transformar isso em solução para as cidades mais inteligentes. Então, esse é um dos motivos da gente falar em startups e cidades inteligentes. As grandes corporações, elas têm projetos enormes, né? Elas financiam grandes projetos de testes. Tem cidades hoje que estão sendo construídas do zero, dentro do conceito de cidade inteligente, que tem patrocínio de grandes empresas, que querem testar suas tecnologias e colocar essas tecnologias lá nessas cidades. Só que essas empresas querem criar tecnologia proprietária. Elas querem criar um ambiente, uma cidade inteligente, onde tudo seja com a marca dessa empresa e que você tenha um ecossistema fechado em que você seja dependente de tecnologia dessa empresa. Pelo menos é o que eu vejo que tem acontecido com algumas iniciativas de grandes empresas. Elas criam tecnologia totalmente dependente, ou seja, se você comprou uma parte da tecnologia dela no passado, se você precisar de uma adaptação, de uma melhoria, você vai ter que também comprar dessa mesma empresa. Cria-se um ecossistema fechado, o que não é bom. E a gente tem visto isso acontecer em outras iniciativas, sabe que isso não é bom para nós, usuários, consumidores, cidadãos, que vamos ter que ser obrigados a consumir produtos e soluções de uma só empresa que vai decidir o preço e como é que você vai ter acesso a essa tecnologia. Então, você tem um ambiente com várias startups oferecendo coisas diferentes que se comunicam entre si num mundo aberto, onde as tecnologias se conversam e trocam ideia entre elas e você pode resolver de quem você quer comprar, achar aquela melhor solução para você. Esse é o melhor dos mundos. E não um mundo fechado, onde você é obrigado a consumir produtos de um fornecedor só. Então, essa é uma ideia. Nós precisamos ter mais startups inteligentes, trabalhando com tecnologia inteligente, para solucionar os problemas das cidades. Bom, e uma das vantagens, né, é que nós temos hoje alta tecnologia barata. No passado, toda a alta tecnologia era muito cara. Então, só as grandes empresas tinham acesso, com seus grandes laboratórios de alta tecnologia, para poder criar essas soluções, né, para trabalhar com a criação dessas soluções. Hoje em dia, uma pequena empresa, um grupo de estudantes pode se juntar no laboratório, a gente está vendo isso acontecer aqui dentro desse ambiente da Campus Party e ali na Affinity, né, um espaço maker onde as pessoas estão testando, estão brincando, né, com tecnologias para poder criar algumas soluções, algumas só por diversão, outras por aprendizado, mas algumas vão se transformar em produtos reais que vão resolver os problemas das pessoas. E algumas dessas tecnologias, elas só vão
chegar ao mercado a partir de startups, de empresas que vão ter que transformar a ideia criativa em negócio, vão ter que criar lá um CNPJ, emitir nota fiscal e botar isso no mercado. E aí entra o empreendedor para pegar essas ideias todas e colocar isso na mão de quem vai consumir. Bom, e aí a gente falou lá atrás, quando eu estava definindo startup, que uma das características dela é ser escalável, é a possibilidade de crescimento muito rápido. E aí só para dar um número, todo mundo aqui já deve saber, Minas Gerais é um estado bastante rico em número de municípios, né? Então você imagine que você encontrou uma solução para resolver os problemas de uma cidade. Se esse problema ele for realmente viável, útil e tiver uma demanda para uma cidade, só no estado de Minas você tem 853 cidades para poder implantar essa sua solução. Então olha a capacidade de escalar. E se a gente pensar em Brasil, são 5.570 municípios. Então, poxa, uma solução que eu crie para resolver o problema de uma cidade, só no nosso país, nós temos 5.000 e tantas oportunidades de escalar essa startup e oferecer essa solução para outros. E se a gente pensar em nível global, então, aí não tem nem números, né? Eu procurei até um número de municípios que existe no mundo, mas não tem nem estatística sobre isso, porque tem países que chamam de cidade, outros chamam de província, outros chamam de condado, né? Então, não tem nem um número que diga quantas cidades existem no mundo. Mas imagine só, cada aglomeração de pessoas que exista, você tiver uma solução que resolva os problemas dessas pessoas, desses cidadãos. Bom, quais são os problemas que existem nas cidades? E por que as cidades precisam, né? Por que se fala hoje em Smart Cities? Porque as cidades no passado não eram smart? O que a gente vê é que a gente sofre muito o tempo todo, né? Quando qualquer cidade, grande, pequena, no interior, na capital, a gente sofre de diversos problemas que são comuns a todas as aglomerações de pessoas. Se você aglomerou pessoas, você vai ter algumas necessidades que são essenciais, né? E a gente vai ver um pouco quais são esses problemas, para depois a gente entender quais são as oportunidades que surgem. Toda vez que você tem um problema, e aliás, quem é empreendedor e quem está aí dentro do movimento startup sabe muito bem disso. Quando você vai fazer um canvas, o que você tem que descobrir? Qual é a dor do seu cliente? E a dor do seu cliente é o problema que ele tem. E, poxa, se você pensar, nós temos 5.500 cidades, nós temos no Brasil 200 milhões de habitantes. Qual é a dor que esses habitantes têm quando eles moram, quando eles tentam fazer determinadas coisas dentro das cidades? São muitas, né? E a gente sabe disso porque a gente passa por essas dores. Então, a gente tem a questão do meio ambiente. As cidades, elas nunca estiveram tão populosas. A população migrou do campo para a cidade. Hoje a gente já tem, no Brasil, mais de 50% da população vivendo nas cidades ao invés do campo. O lixo urbano nunca foi um problema tão grande, porque nunca se produziu tanto lixo, nunca se criou embalagens tão baratas, principalmente embalagens tão baratas que no passado eram caras, então você tinha que fazer retornável, as coisas eram de vidro, você tinha que levar o vasilhame para poder trocar por outro vazio, pelo cheio, mas com o plástico, com o papelão e produção em escala muito grande, isso tudo virou muito fácil de produzir e aí tudo é descartável e esse descarte gera um problema enorme. Poluição sonora, né? Todos nós aqui sofremos também, quase todos, né? A grande maioria, problema de poluição sonora nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades. Poluição do ar, dos rios, do solo. Doenças endêmicas que são derivadas do acúmulo de sujeira, insetos e outros vetores, né, de doenças. Então, esses são problemas que existem em todos os lugares, em todas as cidades. E existem algumas oportunidades para solucionar esses problemas, logicamente. A mobilidade, né? No Brasil, existem... Aqui eu estou falando sobre mais oportunidades e mais ameaças, mas no Brasil os três principais problemas que a gente sofre na cidade são mobilidade urbana, a saúde e a educação. São as três, né, em pesquisas já feitas. Mas não existem só esses, né? Os outros, por exemplo, como o meio ambiente, a gente vai falar sobre outros, eles também representam oportunidades. Então a mobilidade, o trânsito é um dos maiores problemas nas grandes cidades. Nas pequenas ainda não, né? Mas o que acontece com as pequenas cidades? Elas crescem, né? E quando elas crescerem, é muito mais difícil você consertar um trânsito que não foi planejado do que você planejar agora o crescimento. E aí, poxa, tem oportunidades da gente trabalhar com esse planejamento futuro da mobilidade urbana. O trânsito mata mais do que o crime organizado e que doenças crônicas no Brasil. Então nós temos um problema que não é só um incômodo, mas é um problema de saúde pública, é um problema de perda da nossa juventude. Nós estamos perdendo, principalmente jovens, que são a maioria das pessoas que morrem no trânsito, e os idosos também, mas a maioria jovens, que estão
ou ficando inválidos, dependentes, né, pelo resto da vida em acidentes, principalmente de motocicleta, né, porque o trânsito mata e deixa pessoas incapazes, né, para a vida, para o trabalho, muito mais do que as doenças crônicas e o crime organizado. O custo de tudo o que consumimos aumenta devido aos altos custos de transporte de pessoas e cargas, aumentando ainda o custo Brasil. Tudo que a gente vai produzir aqui e vender para o resto do mundo carrega um custo que é da nossa ineficiência do trânsito. O trânsito nas cidades, lógico, nas estradas também. O governo eletrônico, nós precisamos criar mais acesso das pessoas aos governos. Quando falo governo eletrônico, governo municipal, estadual, federal e até o governo do bairro, né, a prefeitura do bairro. Quanto mais acesso for cedido às pessoas, mais poder elas têm. Mais poder você tem de resolver os seus problemas junto ao poder público. Então, e isso reduz também o custo do poder público. Porque se eu ofereço serviços e informações via governo eletrônico, eu estou reduzindo o custo do atendimento que o governo tem que ter para resolver os problemas da população. Porque a própria população resolve os seus problemas através do governo eletrônico. E também, sem governo eletrônico, sem essa abertura, eu crio dificuldade de relacionamento do cidadão com o executivo, legislativo e judiciário. Que você precisa de alguma coisa, você até desiste antes de tentar. Você fala assim, isso vai ser tão complicado, né? No passado, quando não existia quase nenhuma solução de governo eletrônico, na maioria das vezes você precisava de alguma coisa, eu queria fazer uma reclamação, você não fazia, porque, poxa, é tão difícil, tão inacessível. O governo eletrônico abre essas portas, né, para você poder ter acesso, e aí tem um monte de oportunidades também, que muitas vezes não vão ser criadas pelo governo, mas vão ser criadas por startups que vão entregar essa solução sob medida para o governo, que vai, logicamente, bancar projetos, que vai contratar, que vai licenciar tecnologias para poder aplicar isso no município, no estado e na União. A educação, né? O crescimento é rápido da população, obviamente, né? A gente está continuamente, né, com a população crescendo e isso aumenta a demanda por educação, por vários tipos de educação, tanto a educação formal quanto a educação sob medida, aquela de treinamento profissional. E existe no Brasil ainda a capilaridade geográfica do nosso país, né? Para você fazer a educação chegar aos locais onde mais precisa, por exemplo, norte, região norte, nordeste, centro-oeste, onde você tem menos opções, é muito mais difícil por causa das longas distâncias, a falta de infraestrutura de tecnologia nesses locais, exatamente nesses locais onde precisava mais, onde tem menos, né? E você pegar uma distribuição do número de pesquisadores, doutores no Brasil, você vai ver que 80% está, eu estou chutando aqui um valor, mas é aproximado disso, 80% dos pesquisadores, doutores no Brasil estão na região sul e sudeste. Os outros 20% em área territorial muito maior, que é o nordeste, o norte e o centro-oeste do país. Então, nós temos uma dificuldade de fazer com que as soluções cheguem a essas regiões remotas, exatamente onde há mais necessidade das soluções. Existe um alto custo, né, do ensino tradicional, e uma enorme variedade de demandas. Um país tão variado, né, com tantas características regionais tão diferentes, as demandas por educação também são muito diferentes, né? A diversidade de soluções de educação também é muito grande. Segurança. O crime é mais organizado do que a polícia. Todo mundo já sabe disso. A tecnologia que está disponível para o mocinho também está para o bandido, né? E aí o que a gente tem que fazer é criar tecnologia o tempo todo, né? Evoluir a tecnologia o tempo todo, porque a corrida é essa. Você cria uma tecnologia que é para ser usada para a solução de problemas, o bandido vai lá e descobre um meio de hackear. Então nós temos que hackear o bandido antes dele, né? E criar soluções que protejam a segurança antes que eles o façam. Então existe um monte de possibilidades de criação de dispositivos de segurança, segurança física, segurança das nossas casas, segurança do nosso carro, e segurança de dados, segurança das nossas informações, nossos dados bancários, dados financeiros, né, dados pessoais, da sua vida privada. Morosidade da justiça no julgamento, né, e resolução dos casos. Então, nosso judiciário tem ainda problemas, né, apesar de ter processo eletrônico hoje, ainda tem dificuldades. E o baixo engajamento da população na manutenção da ordem, né? Aí entra também aquela discussão que eu fiz agora há pouco, né? Aquele alerta que eu fiz agora há pouco. Será que o cidadão está smart o suficiente, né, para a Smart City? Então há um baixo engajamento também. A população ela não fiscaliza o vizinho, o próximo, né? E isso é um problema que muitas vezes não é feito, mas poderia ser feito, né? E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Bom, pessoas e cidades criativas é um outro problema. A gente
tem visto cada vez menos as pessoas nas ruas, cada vez as pessoas ocupando menos espaço público, se reunindo menos, por vários motivos. Um deles, a própria segurança, ou a falta de opções também, para as pessoas se encontrarem, discutirem ideias, criarem coisas juntas, encontrarem para trocar, para bater papo, trocar ideia. Então esse é um outro problema das cidades. Algumas cidades você sai na rua, dependendo do horário, parece que é uma cidade fantasma. Né? E por quê? Às vezes é porque não tem opção, ou porque eu não sei das opções que existam. Então, a troca de informações sobre como a cidade pode ser muito melhor também é uma oportunidade, né, da gente aplicar o conhecimento de Smart Cities. Então, os cidadãos não querem mais compartilhar os espaços públicos, né, ou porque não tem opção, ou porque ele tem medo de ir até lá, ou porque isso foi ocupado por pessoas, né, que estão lá, né, com outros objetivos, ao invés de interagir, mas estão ali, principalmente, né, hoje com as cracolândias e com toda a criminalidade que está envolvida, né, com o tráfico de drogas, né, relacionado a isso. Então, isso é um grande problema enorme, né, para as cidades. E as cidades vão ficando desertas e mais perigosas. Cada vez que você anda menos nas ruas, a cidade vai ficando cada vez mais perigosa. Uma coisa alimenta a outra, né? Porque o próprio ambiente deserto e escuro, ele facilita o crime. E aí você não vai para a rua e o crime fica mais evidente ainda. E aí a gente acaba muitas vezes pensando, será que as coisas estão invertidas? Né? Eu não deveria ter medo de ir para a rua. Até outro dia eu estava numa cidade e aconteceu um fato, até comentei ontem com o motorista de táxi, falei, puxa, eu estava em uma rua, numa cidade grande, e a polícia me parou e... vou ter que dançar aqui para concorrer com funk, hein? Mas não me arrisco a concorrer, não. Mas e um policial me parou e me perguntou, você é louco de andar essa hora sozinho por aqui? E aí eu fiquei pensando, será que eu que sou louco de estar acreditando que eu posso ter a segurança de andar onde eu quero, a hora que eu quero, na cidade? Eu não estou errado, eu não sou criminoso. Não sou eu que deveria estar preocupado com isso. Deveria ser o criminoso que deveria estar preocupado, que a polícia está por aí e ele pode ser preso se ele vier fazer alguma coisa para mim. Mas o policial veio me dizer, nesse tom, né, se é louco de ficar andando por aí. Eu falei, não, eu achei que você estava fazendo o seu trabalho, né, de garantir a minha segurança. Mas na verdade as coisas estão invertidas. A própria polícia chega para você e fala, olha, não venha para cá, porque a gente não dá conta de resolver os problemas. Então, são vários problemas enormes, né, a serem resolvidos em relação à educação, segurança, e isso tudo atrapalha ou interfere na própria qualidade de vida mesmo, relacionada à criatividade, à vivência, à convivência em grupo, das pessoas quererem conviver em grupo, por causa de outros fatores. Pessoas criativas, então, elas se isolam e vivem em mundos virtuais, em redes sociais, ao invés de ir para a rua. E quando elas estão em redes sociais, nada errado, né? Mas falta esse encontro real das pessoas para discutir os problemas locais, para você conversar com seu vizinho e a gente achar soluções criativas para resolver os problemas da minha cidade, do meu bairro. Enquanto eu estou nas redes sociais discutindo política com gente que mora a 7.000 quilômetros da minha casa. Não que você não possa fazer, eu não deva fazer isso. Faça isso. Mas o que falta é o outro lado. Está faltando a gente sentar com o pessoal da rua, né, com a comunidade local, e ver quais são os problemas e achar, poxa, vamos fazer uma festa junina aqui na nossa rua, vamos fechar a rua, fazer bandeirinha, barraca, quentão, né, e vamos ter tempo para a gente sentar e falar sobre os problemas que a gente tem aqui e tentar achar soluções criativas. Isso está faltando. E está faltando, às vezes, por falta também de a gente achar, e aí fala, o que isso tem a ver com Smart Startups? Por que não uma startup tratar disso, tratar de formas de agregação de comunidades, formas de gerar possibilidades de encontro de comunidades locais para resolver esses problemas. Então, tem um monte de possibilidades de gente criativa, com certeza vai achar oportunidades de resolver essas ameaças todas. E quais são as oportunidades então? Algumas eu já falei, já adiantei, mas no governo eletrônico, por exemplo, criar novos canais de comunicação que ampliem a publicação dos dados da administração pública. Quanto mais a gente souber o que acontece, ou os dados que a administração pública tem, quanto mais a gente tiver acesso, melhor a gente consegue cobrar, fiscalizar o que acontece no governo, no estado, né, município, principalmente aqui falando de Smart Cities, nas cidades. Grande parte dos dados do governo federal hoje já estão disponíveis. No governo estadual começam alguns estados, os estados mais ricos já estão disponibilizando, mas e as cidades? As cidades grandes, Belo Horizonte, com certeza, né, ontem mesmo estava um representante da Prodabel falando sobre os dados abertos. Então, Belo Horizonte, com certeza, tem condições de disponibilizar esses dados com grande facilidade. Mas e a minha cidade Cambuquira, de 10.000 habitantes? A prefeitura tem condições, tem técnico lá especializado para colocar dados abertos, né, no site da prefeitura? Não tem.
Tem planilha Excel lá. Você vai pedir lá algum dado, o cara fala, olha, eu te mando um PDF. Né? PDF não resolve. Como é que eu vou fazer análise de dados? Né? Como é que eu vou fazer mineração de dados? Achar insights, né? Dentro de uma base de dados salvo em PDF, lá que alguém me manda, ou escaneado, né? Porque o cara tem documento em papel, ele escaneia e me manda escaneado. Lá. Esses dados são inúteis. Então eu preciso, o eGov, né, o governo eletrônico, ele precisa disponibilizar não só serviços eletrônicos de governo para mim, mas precisa disponibilizar esses dados que eu vou precisar. E aí as startups podem fazer essa intermediação, ir lá buscar esses dados, porque os dados não estão no formato digerível pelo cidadão. Eles estão em formato complicado, um formato que vai, vamos dizer assim, dificultar a compreensão, o acesso desse cidadão aos dados. Então, há uma oportunidade das startups de tratar esses dados, moer esses dados e criar informação útil que vai ser entregue lá para o cidadão, para ele ter acesso a esses dados publicados pela administração pública. Porque isso também amplia a transparência, né, dos atos públicos. E a gente vai falar de um exemplo daqui a pouco. Aumenta também a participação do cidadão no processo democrático. Quando ele tem mais informação, ele tem mais condições de tomar decisões e até votar de maneira melhor quando ele sabe o que está acontecendo por quem governa aqueles locais, né, o município e o estado. Com isso é possível também criar mecanismos de monitoramento da gestão pública, usando dados abertos. Dados abertos agora é lei no Brasil, né, recente, mas é uma lei que você pode usar e acessar essa lei, se você tem intenção, né, de trabalhar com dados governamentais, você tem todo o direito de acesso, a não ser que sejam dados secretos da Polícia Federal ou dados da agência de inteligência lá do governo, mas fora isso, os outros dados gerais, sobre saúde, educação, dados financeiros, sobre impostos, isso tudo são dados que obrigatoriamente têm que estar abertos para quem quiser ter acesso a eles. E ampliar o conhecimento do cidadão sobre os seus direitos e deveres, porque a gente também tem pouco conhecimento e por isso mesmo muitas vezes as pessoas não cobram, porque não sabem dos direitos que têm. Tá? Então, há oportunidades também de se criar soluções que eduquem as pessoas sobre os seus direitos e deveres, obviamente, né, através de soluções de tecnologia. Bom, o desafio das startups, o que fazer com os dados? Vamos falar de dados abertos. Deixa eu fazer uma pose bem bonita para a moça aqui agora. Bom, a gente fala muito sobre Big Data, né? Big Data, um conceito não é nem muito recente, mas é exatamente sobre a dificuldade de tratar de uma enorme quantidade de dados que são produzidos todos os dias por tudo que acontece nas nossas vidas, né? E existem algumas questões sobre como coletar esses dados, né? Os dados são gerados, mas como é que eu busco esses dados? Como que eu guardo? Guardo com segurança, para que não sejam violados, ou perdidos, ou apagados, ou hackeados. Como eu recupero esses dados na hora que eu preciso? Como eu analiso? E como é que eu disponibilizo isso para a população? E depois o que fazer com eles? Então, aqui tem um monte de oportunidades para as startups trabalharem com esses dados, essa grande quantidade de dados que é gerada e que hoje está disponível para todos. Qualquer pessoa tem acesso a eles. Mas, como eu disse, eles estão em modo bruto. Se você pedir acesso aos dados ao governo, ele vai te falar, vai lá, pega lá. É como se falasse para você, pegasse uma lista telefônica, de São Paulo, por exemplo, e falasse assim, olha, aí tem todos os telefones de São Paulo, só que tem um detalhe, eles não estão em ordem alfabética. Mas está aí, o telefone que você quer, ele está aí na lista. É mais ou menos assim, é assim que os dados vão estar abertos para você. Então, qual é o trabalho, por exemplo, uma oportunidade de uma startup? É chegar lá e pegar, poxa, tá aqui a lista telefônica com todos os dados. Como é que eu vou organizar essa lista para entregar aquilo que as pessoas querem? Então, eu vou fazer um canal, né, de comunicação entre aquele volume enorme de dados e o cidadão com as necessidades, com as dores daquele cidadão, aquilo que ele precisa. E aí, alguns exemplos que a gente pode ver. Hi, everybody. Normally, I begin these remarks with a joke about data science, but about half the stuff my staff came up with was below average. But as all of you know, understanding and innovating with data has the potential to change the way we do almost anything for the better. That's why my administration's opened up massive amounts of government data to the public for the first time, with more than 135,000 data sets available for download at data.gov. Think about the weather and map apps we check every day on our phones, many of which are powered by open government data, along with countless other apps and services. Or our new precision medicine initiative, which joins data science and healthcare to accelerate treatments for disease.
We want more Americans to dream up and deploy innovations like these, to solve problems, save lives, and create new jobs and opportunities. That's why I'm so pleased to welcome Dr. DJ Patel as the federal government's first chief data scientist. And that's why I'm asking you to help. As DJ likes to say, data science is a team sport. That's why we want you, America's data scientists, to join us in this effort. Help us build better digital services for the American people. Help us unleash new innovation in areas like healthcare and climate change. Help us change this country and this world for the better. Thanks. Eu quis mostrar esse vídeo até para mostrar uma iniciativa que deu certo. Hoje, com incentivo, né, na época Obama ainda presidente, ele foi um dos primeiros presidentes a tomar essa iniciativa do movimento de dados abertos, né, que foi seguido por vários países no mundo, inclusive o Brasil, criou leis, né, de dados abertos, e ele, inclusive, incentivou a criação de vários cursos de ciência de dados, né, e gerou uma série de profissionais, data scientists, que aqui no Brasil ainda é uma novidade, que lá fora você já tem curso de graduação de 4 anos para aprender a ser cientista de dados. E ele nomeou um cara, né, o DJ Patel, que a gente vai ver ele agora falando, exatamente para ser o chefe de ciência de dados do governo Obama, ou seja, do governo americano, dada a importância de se compreender essa enorme quantidade de dados que se tem sobre tudo e que são difíceis de serem digeridos, analisados, compreendidos. Então vamos ver um vídeo do DJ Patel, que ele fala sobre 4 necessidades que a gente tem para poder lidar bem com a área de ciência de dados. Então, um vídeo rápido. Who's the best boss you've ever had? President Obama. I'm DJ Patel. Previously, I was the United States Chief Data Scientist, and now I'm more just working on new exciting problems of how to use data to empower people. Number 1, strive for curiosity. You have to be focused in a world where you're always learning, trying new things, switching disciplines. You know, I've gone from meteorology, mathematics, social networking, payments, healthcare. I've had the ability to work on everything. Data is this new ship that carries you to unbelievable destinations. 2, make sure that you're having ethics and security integral to everything you do. 3rd, it's a team sport. Always work on it with others. When you work on it alone, there's the old adage that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Playing cricket, and if you're only a bowler and you've got no one else, that's kind of boring. The same way is true with data science. Everyone has a role in the team. And working and building something or playing with data as a team is better. If you want to make it even better and you want to get really good, make sure your team is diverse. A team of all men doesn't work well. A team of all women doesn't work well. It's a team of mixed genders, mixed diversity. That's where the best teams always come from. And then probably a 4th one, which I'll add on top of that, is there's so many great data sets out there. But find a set that is really grounded in a problem that is near you. Don't look to a problem that is, in social media way away. Look for something that's in your local community, because you'll understand and learn much more deeply about the way the data is collected, the pros, the cons, and you'll also be able to see the impact of your work. You can do that on these competition sites like Kaggle. But there's also phenomenal data sets. If you want to look on data from the United States, go to data.gov, and you'll find all the data sets the federal government has released. And just playing with that data set is really what's going to make the big difference. That's where you learn the most. E aí a última recomendação dele, resolva um problema local, um problema próximo de você. E é exatamente por isso que eu resolvi, pesquisar a área de cidades inteligentes, porque onde estão os problemas que a gente tem mais contato, que você conhece mais, aquela dor. Às vezes você pensa assim, eu quero resolver o problema do mundo. Poxa, são tantos problemas e o mundo é tão grande. Será que eu, tentando resolver os problemas locais da minha cidade,
e eu depois não posso escalar isso, né, para resolver o problema do mundo. Então eu conheço os problemas que estão próximos meus, é mais fácil eu lidar, eu sei os prós e os contras, eu sei os elementos, né, que fazem parte desse problema. Então é muito mais fácil eu, como empreendedor, achar uma solução criativa, inovativa para algo que me aflige, que está próximo de mim, do que eu tentar achar um problema mundial, resolver um problema, né, que aflige a milhões de pessoas espalhadas por todo esse planeta. Então, essas são... Depois a gente vai voltar a essas recomendações, mas que eu acho interessantíssimas a gente pensar sobre elas, principalmente no ponto de vista de dados abertos, a partir do momento que a lei deu, né, a lei de acesso à informação, deu o direito para que nós tivéssemos acesso a isso. Então, isso aí criou um mundo de oportunidades que muitas pessoas da área de tecnologia ainda desconhecem. Então, meu objetivo aqui é fazer com que as pessoas conheçam essas oportunidades dos dados abertos. E aí, você pode fazer como o próprio pessoal do Serenata de Amor, não sei se vocês conhecem, vou apresentar aqui agora. Serenata de Amor foi um projeto justamente baseado em dados abertos, pegaram os gastos da Câmara, né, dos parlamentares, e fizeram, através de um bot, criaram um bot usando inteligência artificial para achar discrepância dentro das notinhas de gastos desses parlamentares, gastos de alimentação. E aí o código-fonte está disponível desse projeto, e ele foi até inclusive financiado através do Catarse, né, com crowdfunding, porque ele é de interesse da população. As pessoas pagaram para que o projeto fosse desenvolvido. E então eles geraram através... Aqui está o site do governo, do Dados Abertos, né? O governo federal criou um site com a lista de quais são os conjuntos de dados que estão disponíveis. Então você pode entrar lá. Isso aqui é o governo federal, mas logicamente nas cidades, aí o que acontece é, você tem que verificar na sua cidade se existem, né? Existe um portal para isso. E se não existe, agora a sua função é cobrar que exista. É eu ir lá na minha prefeitura e dizer, olha, onde estão os dados gerados, né, pela arrecadação do IPTU, onde estão os dados sobre a arrecadação do ISS, né, do Imposto sobre Serviço, que é um imposto municipal, onde estão os dados dos gastos dos vereadores, onde estão os gastos das obras da prefeitura, onde é que eu posso achar os contratos, onde estão os editais, as licitações. E isso tem que estar aberto, é lei, é obrigatório. E a partir disso, você pode criar acesso à população, como eles fizeram, como o pessoal do Serenata de Amor, que criou esse bot, que faz a análise de todas as notinhas, procurando discrepância. Aí são vários tipos de discrepância. Por exemplo, sujeito que almoçou 3 vezes no mesmo dia, né? O gasto parlamentar é só para o parlamentar. Então, poxa, tem lá 3 almoços, está errado, não pode. Ou um almoço de R$800, né? Não dá. Como é que se almoça, né? R$800? Bebida alcoólica em notinha de alimentação. Então eles começaram a procurar e acharam, por exemplo, sujeito que almoçou em São Paulo e depois almoçou de novo no mesmo dia em Aracaju. Não dá, né? Nem com teletransporte. Quer dizer, com teletransporte daria, mas não dá para você fazer isso, né, com meios de transporte tradicionais. E aí quando eles encontravam, tem vários aqui, podia citar um monte de exemplos que eles acharam lá, e aí a cada vez que eles encontram uma discrepância dessa, é aberto um processo de investigação e os deputados, os senadores, eles têm que apresentar justificativa. Por que aquilo foi, por que ela não tinha, apresenta aquela discrepância. E aí o que eles fazem? Ou alguns apresentam justificativa, mas a maioria vai lá e devolve o dinheiro, porque não tem justificativa. E aí eles têm que devolver. Então isso já gerou uma economia de devolução de dinheiro, de notas, que foram pagas e depois os parlamentares tiveram que devolver esse dinheiro porque foram questionados, eles não tinham como apresentar uma justificativa. Então já gerou uma economia de dinheiro para a Câmara, né, para o Congresso em geral, enorme, de milhões de reais. No site do Serenata de Amor ele tem esses valores lá, se vocês quiserem entrar, visitem para conhecer. E isso é uma startup que criou, e isso pode ser, esse mesmo software pode ser aplicado no governo estadual, isso aqui é na Câmara Federal, mas pode ser na Câmara Estadual ou nas câmaras dos vereadores. Você pode aplicar isso em qualquer nível, né, de administração. E é uma startup que fez uso de dados abertos. Os dados estão lá.
Quem que vai ficar analisando um por um? Eu vou ficar analisando todos esses dados, entrar no site à noite, ficar lá, né, usando o meu tempo para olhar, verificar notinha por notinha. São muitas milhares de notinhas, né, que são emitidas todos os meses. Não daria conta. Então eles criaram um software. O software faz isso para eles. E é um bot que ele aprende, ele usa inteligência artificial, machine learning. Então é um bot que vai aprendendo com a novas regras, né? E cada vez que ele aprende novas regras, ele analisa todas as notinhas para trás e ele vai descobrindo novas formas de discrepância, né? Chama de fraudes, né? Discrepância é um nome muito sofisticado, né? Ele vai descobrindo essas fraudes todas que os parlamentares já fizeram no passado. Ele vai atrás de todo esse histórico e aí apresenta, opa, explica esse negócio aqui, por que isso aqui está errado? E aí a devolução do dinheiro. Bom, quais são, na mobilidade urbana que a gente falou, né, algumas soluções já estão sendo criadas e algumas muito interessantes, algumas já existem, inclusive fora do Brasil, e aí tem muita oportunidade para a gente trazer essas tecnologias e soluções de mobilidade urbana para o Brasil. Ter previsibilidade das chegadas e partidas de ônibus, por exemplo, é algo que já existe lá fora. Aqui no Brasil ainda não. Então tem, por exemplo, startup brasileira que está criando soluções mais baratas, que sejam mais adequadas para a nossa realidade. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. O fato de uma pessoa saber a que horas deve se dirigir ao ponto de ônibus aumenta significativamente o seu conforto, obviamente, mas também a sua segurança. Ao invés de você ter que ficar parado no meio da rua esperando um ônibus, você vai para o ponto a hora que você sabe que o ônibus está vindo. Isso é perfeitamente possível hoje com tecnologia, mas ainda é caro. O motorista de automóvel saber de antemão onde há vagas para que ele estacione o carro também reduz o tempo de busca, ele reduz o tempo que ele vai ficar rodando, e com isso reduz o consumo de combustível, reduz a poluição ambiental e destrava o trânsito, ao invés da pessoa ficar rodando. E tem solução de tecnologia para isso hoje? Tem solução que, logicamente, ainda é cara. O desafio é tornar isso mais barato. E aí, vou mostrar 2 exemplos para vocês. Olha. Quero Vaga é uma solução para ser colocado em estacionamentos privados, mas, quer dizer, nada impede que as prefeituras implantem isso em parques, em locais públicos, que há um sensor em cada vaga e você consegue consultar de antemão, inclusive quando você está chegando no local, numa cidade, por exemplo, você consultar em que local tem vaga para você estacionar seu carro e você ir direto para aquela vaga, ao invés de ficar rodando, né, procurando uma vaga. Então, é possível fazer isso no nível municipal, fazer isso no nível de um parque, de um local só, de um estádio, um ginásio de esportes, um local que você tenha, né, várias vagas de estacionamento, e é possível fazer isso na cidade inteira, né? Mas, lógico, não é barato. Por isso mesmo, essa startup ela foi premiada porque ela conseguiu reduzir significativamente o custo da tecnologia. É uma startup brasileira que ganhou esse prêmio do Desafio IoT 2016. Temos outros exemplos, né, brasileiros que ganham prêmio inédito na Olimpíada Internacional de Tecnologia, porque eles também conseguiram desenvolver, melhorar a mobilidade urbana usando a internet das coisas e o transporte público. Eles fizeram também um sistema desses que conectam os ônibus via GPS e você consegue ter uma previsão da chegada do ônibus aos pontos, né, e com toda a verificação, não só ônibus, mas todos os veículos públicos, por exemplo, eles podem ser monitorados a qualquer momento a partir desse sistema que foi desenvolvido por esses 2 caras que ganharam um prêmio na Suíça num torneio, né, internacional sobre tecnologia para cidades inteligentes. Ainda em mobilidade, o GPS está amplamente disponível hoje, então isso é uma grande oportunidade também. No passado era um equipamento caro e raro, poucas pessoas tinham. Hoje todo mundo que tem um smartphone Xing Ling de R$150 tem um GPS, então isso amplia o número de usuários, cidadãos que podem utilizar o GPS e que podem utilizar soluções que dependam do GPS. Smartphones estão nas mãos de virtualmente toda a população
Hoje tem mais de 220 milhões de linhas habilitadas, então não é mais algo de só a elite tem acesso a smartphones ou telefones celulares. Então, os cidadãos devem se falar, mas eu vou criar uma solução que depende do smartphone e eu estou elitizando essa solução. Não mais. No passado, sim. Hoje, não mais. Hoje, todas as pessoas, né, têm acesso a um smartphone e aplicativos, né, com APIs abertas, como Maps e Waze, estão disponíveis. Então, a mobilidade fica muito mais... Cuidar de coisas, desafios que podem ser superados com soluções de mobilidade, de GPS, de geolocalização, se tornou muito mais fácil. Isso é uma grande oportunidade para as startups. Ainda sobre o meio ambiente, monitorar níveis pluviais e fluviais, umidade, temperatura, raios ultravioleta, intensidade da luz, qualidade do ar, crescimento das árvores, etc. Hoje tem sensores baratos de todos os tipos que permitem também que você crie coisas, né? A internet das coisas aí está explorando muito esses sensores baratos para poder achar oportunidades. Então o meio ambiente pode ser beneficiado com isso. Sensores de todos os tipos. Isso foi graças ao smartphone também. Porque grande parte dos sensores ficaram baratos, por exemplo, como o acelerômetro, porque o smartphone, ele necessitou, são tantos que têm que ser fabricados, eles necessitaram uma escala tão grande de produção de sensor de temperatura, sensor de movimento, bússolas, que isso fez com que o preço dessas coisas caísse muito. E aí, hoje, é muito mais fácil a gente criar soluções de IoT, porque é mais barato o acesso a esses equipamentos, a esses insumos. Acompanhar desmatamento de áreas verdes inacessíveis, câmeras baratas conectadas em todos os lugares, alimentadas por energia fotovoltaica e já disponíveis em diversos locais. Então a gente encontra todas essas oportunidades e tem muita gente utilizando já essas oportunidades. Essa é um exemplo, IoT for Life, que é exatamente uma startup que trabalha com sensores para monitoramento do meio ambiente. É uma startup brasileira que viu essa dor, né, que é, lógico, meio ambiente, independente de ser nas cidades ou fora das cidades, mas que pode ser implantado, por exemplo, para resolver os problemas, inclusive de mobilidade nas cidades, com sensoriamento, monitoramento em tempo real para enchentes, para ruas fechadas, né, ou ruas que foram encharcadas, e aí todo tipo, né, de verificação de qualidade de vida, né, na cidade, graças a esse monitoramento. Então, estou dando alguns exemplos, né, em áreas de gente que já aproveitou essas oportunidades, mas tem muitas outras mais a serem exploradas ainda. Muitas delas ainda não foram nem pensadas, porque ainda tem tecnologia, como eu disse para vocês, que não está na prateleira, que não está no AliExpress. Tem tecnologia que ainda está lá no laboratório da universidade, e que vai chegar na rua e vai criar um monte de oportunidades que quem está criando a tecnologia nem sabe como é que aquilo vai ser usado. Várias tecnologias, acontece exatamente isso, elas são colocadas no mercado e quem vai descobrir a aplicação delas somos nós. Pessoas que olhamos para aquilo e falam, cara, dá para fazer, olha o que dá para fazer com esse troço. E aí, em cima desse o que dá para fazer, gerar um negócio. Gerar uma startup que vai aproveitar aquela oportunidade. Como várias, né? A Educamaker, por exemplo, ela percebeu que existia uma carência de cursos de robótica, que é uma área muito específica. Tem educação à distância hoje, espalhada aí no país, por grandes universidades, com cursos de graduação, pós-graduação, mas tem uma quantidade de oportunidades de ensinos específicos que as pessoas estão tendo que aprender as coisas no YouTube. Aprender as coisas no YouTube é ruim? Não é ruim, é complicado, porque você nem sempre acha as coisas organizadas do jeito que você quer. Você acha lá um canal e aí você tem que ficar explorando, buscando, nem sempre aquilo foi produzido de qualidade boa, nem sempre você encontra todo o conteúdo que você precisava, porque a pessoa começou a fazer uma série de tutoriais e aí ela desistiu no meio do caminho, e você vai todo empolgado até a quarta aula, e aí na quinta que vai dar aquele, puxa, com a próxima agora eu vou entender. Aí o cara desistiu, porque não ganhou nada fazendo as 4 primeiras, e aí você fica sem o último capítulo da novela. Então existe um monte de oportunidades hoje de educação à distância, usando tanto tecnologias tradicionais de educação à distância, como web e tal, mas mais um monte de outras, usando óculos de realidade virtual, usando imagens 360 graus, que dão imersão, que dão um monte de características diferentes e mais excitantes, né, para a educação, e que não estão sendo exploradas. A gente vê que não estão sendo exploradas. Tem tecnologia legal demais, aí que a gente vai em feiras como essa, a gente vê ela sendo exibida, mas não está sendo comercializada. Você vê as pessoas mostrando coisas legais, falando, mas como é que eu pago para ter isso? Não tem ninguém vendendo isso ainda. Por que não eu? Então tem oportunidades aí aos montes, né?
aqui, né, nesse exemplo era, né, você quer fazer um curso de robótica, é um curso específico, né, só de robótica. Aqui de segurança tem também um monte de oportunidades por causa do barateamento da tecnologia. Essa empresa, por exemplo, criou, isso aqui fica no alto dos postes, não sei se vocês já conhecem isso, mas são microfones, são colocados nos altos dos postes de locais violentos, onde há grande incidência de crimes, principalmente com arma de fogo, e os microfones ficam monitorando. Então, como são vários postes, você tem condições de fazer, aqui ó, coloca um aqui, um aqui, um aqui. Aí teve um tiro aqui. Tem um software que fica o tempo todo monitorando os sons que são captados no microfone. E ele identifica quando há o som de um tiro, qualquer tipo de tiro. Se houve um tiro aqui, a partir da medida da distância, porque você tem que fazer uma triangulação de pelo menos 3 microfones desses, eu consigo identificar aonde foi o tiro. E isso automaticamente disparar um chamado para a polícia ir lá naquele local fazer uma verificação. Se houve um tiro, alguém tem que ver o que aconteceu. Um tiro não é dado sem mais nem menos, né? Então, isso é uma forma de prevenção de crime ou de tentativa de, pelo menos, descobrir ou resolver um crime com muito mais rapidez do que você esperar alguém ouvir um tiro, identificar que é um tiro, fazer uma ligação, né, enquanto isso pode ser monitorado por IoT, internet das coisas. Esses microfones ligados à internet, conectados a uma central da polícia que vai disparar automaticamente um chamado para ir até lá. Então, oportunidades, como eu disse, que estão sendo exploradas. Na saúde, um país desse tamanho, você colocar... Às vezes até não é difícil você comprar um monte de aparelhos de raio-x e colocar em todos os hospitais de todas as cidades pequenas do país. Tudo bem, é caro, é. O Ministério da Saúde tem dinheiro, tá bom, comprou. Mas e o radiologista? E a pessoa que sabe usar? Porque eu tenho gente com formação suficiente e tenho condições de bancar o salário de todas essas pessoas em todos os 5.500 municípios do país. Às vezes não tem, até porque as pessoas não querem morar lá. O radiologista, é uma cidade de 5.000 habitantes, e ele que fez aquele curso de radiologista, ele não quer morar naquele local, mesmo me pagando um salário bom. Então, que bom, então vamos tentar resolver isso. Startup brasileira criou um equipamento para fazer a transmissão das imagens de radiologia, são imagens de alta resolução, e não é tão simples assim, não é só você, né, pegar um raio-x, pegar um smartphone, fotografar e mandar pelo WhatsApp para o radiologista, né, que está na outra cidade. Então você tem que fazer transmissão disso e conectar isso ao equipamento de raio-x. Então a empresa criou um dispositivo que conecta o aparelho de raio-x à internet, captura as imagens, manda para qualquer lugar em tempo real, e isso pode ser analisado por um radiologista que faz o laudo sem estar presente naquele local, desde que, logicamente, alguém seja treinado para fazer o uso do aparelho. Mas a interpretação lá dos dados, ela pode ser feita à distância. Então, exemplos, a gente tem um monte, né, de possibilidades de se colocar a nossa criatividade para resolver esses problemas. Criar smart startups para criar cidades mais inteligentes, do ponto de vista de segurança, de mobilidade, de educação, de saúde e tal. E aí eu vou pegar 10 sugestões, 10 dicas do John Bessant, que é um pesquisador inglês, para a gente levar isso para o seu pensamento de startup, seu pensamento de empreendedor. São dicas que, logicamente, pesquisou bastante, né, para poder chegar a essas dicas, essas sugestões, e eu gosto muito delas, então vou passar para vocês como é que a gente faz para ter mais chance de sucesso quando a gente vai tomar a iniciativa de empreender. Gerencie o processo. Às vezes a gente acha que o processo é caótico. Ser inovador é ser caótico, é fazer as coisas sem ordem, sem controle, sem gerenciamento. Porque startup é um negócio que tem que ser muito dinâmico, né? Muito rápido, então não dá tempo de planejar. Bom, quanto menos planejamento, mais risco de você ter que refazer, mais risco de você jogar seu esforço, sua energia fora. A inovação não é como um momento de desenho animado onde uma lâmpada pisca acima da cabeça de alguém. É uma jornada de inovação, envolvendo etapas importantes para criar valor a partir de ideias. Qualquer um pode ter sorte uma vez, mas para repetir o truque de inovação, você precisa de um processo para gerenciá-lo. Não precisa ser burocrático, mas precisa ser sistemático. Porque a inovação, ela não pode ser um episódio. Tem um monte de empresas inovadoras falidas, porque elas foram inovadoras uma vez só. Elas criaram um produto super inovador e depois não continuaram o processo de inovação, não gerenciaram o processo de inovação, da continuidade do processo, e elas simplesmente fecharam. Então, preste atenção nisso. Inovação não é um episódio, é uma temporada, né? De preferência, um conjunto de temporadas.
né? Não pode ser um episódio só. Um episódio é muito pouco, porque ele não garante a continuidade no futuro. Ainda, explore todas as opções disponíveis. Existem muitas maneiras diferentes de inovar, de mudar nossa oferta, atualizar nossos processos, explorar novos contextos de mercado, ou mesmo mudar nosso modelo de negócio subjacente. Pense nisso como uma bússola de inovação, com o desafio de garantir que você explore os 360 graus de oportunidade completos, olhar ao todo o seu redor. Porque às vezes a gente está com foco muito preso, fixo no local só e não está vendo o que está acontecendo ao redor. E a inovação, ela corre o risco de a gente se apaixonar por uma ideia fixa só e não ver o que está acontecendo ao redor. E aí essa paixão acaba limitando a nossa capacidade de inovar também. Então, olhe todas as possibilidades, inclusive aquelas que não parecem muito plausíveis. Tenha uma estratégia, você precisa de um roteiro claro de onde e como a inovação levará o negócio à frente. É fácil gritar sobre a importância da inovação, mas você precisa pensar em uma estratégia para lidar com isso. Depois compartilhar esse roteiro e garantir que as pessoas comprem a ideia. Às vezes você tem uma ideia super interessante, você está num grupo que está te ajudando a implantar aquela ideia, mas você guarda a ideia só na sua cabeça. Você acha que ela é tão óbvia que você não precisa contar para ninguém. A estratégia sua tem que ser compartilhada, para as pessoas poderem te ajudar a chegar onde você quer. Se você não contar para ninguém, elas vão... Ah, que legal, ele tem uma ideia boa, mas para onde ele está indo? Como é que eu posso auxiliar? Comunique a estratégia para quem está ao seu redor, para quem é seu parceiro, para quem está trabalhando contigo, para transformar aquela inovação em negócio. Preste atenção às pequenas coisas, os detalhes são importantes. Detalhes em todos os sentidos, detalhes do marketing, detalhes da tecnologia, da engenharia, os detalhes são importantes. Embora as mudanças radicais sejam os que atingem as manchetes, a evidência econômica subjacente é clara, a maioria das inovações é sobre fazer o que você faz um pouco melhor. A inovação incremental, que é aquela que acontece todo dia. Então preste atenção nessas pequenas coisas. A inovação incremental pode ser um grande diferencial, porque no acúmulo de pequenas inovações, você faz uma grande transformação. Tem até uma outra palestra que eu falo que chama Inovações Incrementais, Pequenas Mudanças, Grandes Negócios, onde eu falo sobre isso. A inovação incremental desse tipo acrescenta-se e tem a vantagem adicional de que é muito mais baixo o risco, inclusive o custo também da inovação. Acrescenta-se e tem a vantagem adicional de que é muito mais baixo o risco, inclusive o custo também da inovação incremental, avançando lentamente ao longo de fronteiras bem conhecidas, né? Diminui o risco e diminui o custo. Então preste atenção nos detalhes. Às vezes mudar um pouco é melhor do que esperar que você tenha uma grande mudança. Coloque a pequena mudança em prática. Mobilize o mainstream. Mobilize, né, as ideias principais ou aquelas correntes principais de pensamento. Muitas organizações têm especialistas que recebem a responsabilidade da inovação. Mas todo ser humano vem equipado com equipamento padrão para que eles possam ser criativos, encontrar soluções para os problemas e criar novas ideias. Os inovadores inteligentes mobilizam essa criatividade em toda a organização. Muitas vezes você vai precisar de empresas, de organizações que te ajudem a colocar inovação. Não fique tentando sozinho. Mobilize o mainstream. Procure ajuda, procure quem pode te ajudar. Tem um monte de organizações, instituições que podem te ajudar nesse caminho inovador. A inovação sempre foi um jogo multiplayer, em vez de um ato solo. E hoje em dia a conversa é sobre inovação aberta, simplificando. Em um mundo rico em conhecimento, mesmo a maior organização deve reconhecer que nem todas as pessoas inteligentes trabalham naquela organização. Por isso, a inovação aberta. Eu tenho que reconhecer que tem muita coisa muito interessante acontecendo fora dos muros da minha organização. Então, se eu também tenho uma startup, a minha startup, eu posso ser muito inteligente, meu sócio também, mas a gente não domina tudo. A inovação aberta é buscar a inteligência, a criatividade também do lado de fora. Olhar para fora e fazer conexões. Essas conexões vão ampliar a sua capacidade de solução de problemas. Faça então conexões, e aqui tem uma logomarca que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. O jogo mudou de um lugar onde criação e a propriedade do conhecimento eram fundamentais, para o qual a gestão do fluxo de conhecimento é um ingrediente crítico. É gerir, né, por onde passam, gerir essas conexões, essa rede de conhecimento, ao invés de gerir uma quantidade de informações. A boa notícia para pequenas empresas é que isso nivela o campo de jogo. Você não precisa ter todos os recursos para a inovação, desde que você saiba onde eles estão e como se conectar a esses recursos. Eu não preciso saber tudo, eu preciso conhecer as pessoas que sabem, né, e ter acesso a elas para que elas me ajudem. Crie uma organização inovadora. Empresas como a 3M e o Google dão tempo e espaço para a sua equipe para explorar e experimentar, tentando recriar o espírito empreendedor que provocou os seus negócios. Vocês reconhecem essa necessidade de dar liberdade para as pessoas
né? O Google, inclusive, dá 20% do tempo dos seus engenheiros, eles ficam fazendo projetos pessoais dentro da empresa, fazendo coisas que eles acham importantes, mas que não foram o chefe que mandou. E desses projetos surgiram algumas soluções, inclusive o próprio Orkut, né? Na época foi criado por um funcionário do Google chamado Orkut, que criou a rede social no tempo livre, nesses 20% de tempo. Ninguém tinha mandado ele criar o Orkut. Co-criar com usuários e clientes. Aprender com os mercados sempre foi importante, mas os clientes não são passivos. Eles podem ser uma fonte rica de ideias para a inovação. Encontrar maneiras de explorar a inovação do usuário não só gera ideias mais diversas, mas também ajuda a criar uma parceria com o mercado que melhora a adoção da inovação. E hoje isso é muito fácil. Hoje, através das redes sociais, é muito fácil você ter acesso à opinião, às ideias, aquilo que vem de quem possivelmente vai consumir o seu produto, de um cidadão que vai usar a sua solução. Então, por que não trabalhar junto com ele? Co-criar a solução com quem vai exatamente usar. Aceite o fracasso, né? A gente ouve muito falar sobre isso aqui no ambiente, né, de empreendedorismo. O fracasso faz parte também do sucesso. Muitas vezes ele está no caminho. Na maioria das vezes o fracasso vai estar no meio do caminho até o sucesso. Às vezes não, às vezes vai ser só fracasso mesmo, infelizmente, né? Mas na maioria dos sucessos você vai encontrar alguns fracassos no passado de quem teve sucesso. Então a inovação é um omelete e o ovo estranho quebrado pode ser uma parte importante, porque no fracasso você aprende para poder melhorar para a próxima tentativa sua. A chave é aprender com as falhas e usar a informação para construir e fortalecer a capacidade para o futuro. Capacidade dinâmica de criação, obviamente, a gente tem que ter dinamismo, até porque é uma característica, né, das startups. A inovação envolve um alvo em movimento, o alvo é móvel, aquilo que você pensa que vai solucionar hoje vai mudar de lugar, e quando estiver pronta a sua solução, provavelmente o alvo já andou para lá, e aí você tem que correr para ir atrás daquele novo alvo. Mudanças constantes em tecnologias, mercados, concorrência, regulação, e uma série de outras variáveis, né, acontecem, e os inovadores bem-sucedidos desenvolvem os princípios acima, mas também continuam a verificar e atualizar suas capacidades, aprender novos truques e descartar os antigos que não funcionam mais. Bom, revisando ainda o que o DJ Petzl falou naquele vídeo, 4 elementos fundamentais para que você consiga fazer ou trabalhar com a análise de dados, né, fazer uma boa ciência de dados. Tem que ter curiosidade, para tentar espremer os dados até que eles confessem aquilo que você quer saber, né? Esprema o pescoço dos dados lá para que ele fale o que você quer. Faça um trabalho ético e com segurança para todos. Não é só porque você tem acesso aos dados, você vai explorar esses dados de maneira antiética. Isso é óbvio, né? Mas é sempre bom repetir. Em momentos, né, de hoje, onde a ética está bastante frágil, né, a discussão sobre ética, ela torna-se muito mais importante hoje do que no passado. Trabalhe em equipe, de preferência com diversidade na equipe, porque as equipes diversas, elas são mais produtivas, e resolva os problemas locais. Olhe para os problemas próximos, né? Não deixar de olhar para os problemas distantes, mas olhe para os problemas próximos. Você tem mais chance de resolver, de compreender aqueles problemas que estão próximos de você, que estão na sua cidade, no seu bairro, do que pensar em termos globais de uma vez só. E muito possivelmente aquela sua solução local, né, haja local e pense global, né, possivelmente aquela solução local, ela vai ter como escalar com algumas adaptações para o resto do mundo. Mas você já começar pensando em soluções mundiais é muito mais difícil. Isso aqui é um momento Jequiti, não sei se vocês repararam, várias vezes apareceu essa imagem aí durante a apresentação. Isso é mensagem subliminar. Porque eu, na verdade, queria agora, né, finalizando, falar sobre um laboratório que está sendo criado na Universidade Federal de Alfenas, que é o Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes. É um laboratório que é interinstitucional, onde nós estamos trabalhando com o Inatel, de Santa Rita do Sapucaí, a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, em Itajubá, a Unifal no campus de Varginha, mas também tem campus em Poços de Caldas e em Alfenas, e o Cefet Minas Gerais no campus de Varginha. Nós fizemos um grupo de pesquisa interinstitucional para trabalhar com o seguinte: tecnologia, tudo bem, tem um monte de gente pensando em tecnologia, IoT, para resolver os problemas das cidades. Mas as cidades têm umas necessidades importantes, porque você não pode fazer transformações do setor público ou implantar soluções do setor público se você não tiver políticas públicas direcionadas para isso. Tem determinadas coisas que as prefeituras nem podem comprar. Então, porque não está na lista de coisas que podem ser compradas. Tem coisas, por exemplo, que eu não posso fazer determinadas mudanças no trânsito ou nas escolas, porque não tem política pública. A lei municipal não permite que isso faça. Então, nosso laboratório ele vai trabalhar junto com a área de tecnologia
que quem está com a área de tecnologia é a Inatel, Unifei e Cefet, e a Unifal entra com a parte de políticas públicas. A gente lá com o programa de mestrado em administração pública, trabalhando em como a gente auxiliar os municípios a criar leis, políticas públicas que permitam que as cidades fiquem mais inteligentes, que façam com que essa tecnologia seja aplicada, que ela possa ser aplicada nas cidades para resolver esses problemas todos que a gente falou aqui. Então, essa era a ideia, né, principal da minha apresentação. Smart Startups, né, abrir os olhos de vocês para criem startups mais inteligentes, para resolver os problemas das cidades inteligentes. E aqui estão os meus contatos, que eu espero que vocês usem, se tiverem alguma questão ou quiserem ampliar o conhecimento sobre o assunto, mas também se quiserem conversar comigo. E aliás, aqui a gente vai ter um tempo agora ainda no final, né, para poder tirar dúvidas. O microfone vai passar aí pela plateia para que vocês possam tirar as suas dúvidas. A minha sede, né, eu fico lá no campus de Varginha, da Universidade Federal de Alfenas. Varginha também é uma cidade intergalaticamente conhecida, né, provavelmente vocês já ouviram falar por outros motivos, mas a gente não tem só o ET lá, a gente também tem o Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes. Tá bom? Inclusive está aqui, ó. Então, muito obrigado pela atenção de todos, né, pelo tempo que vocês, né, concederam aí para poder falar com vocês. Espero que tenha aberto a cabeça com as oportunidades, que vocês empreendam e transformem as suas cidades em cidades mais inteligentes, e depois contem para mim o que vocês fizeram para poder a gente replicar isso e transformar num repositório de políticas públicas que resolvam os problemas de todas as cidades. E vocês vendam a sua solução para 5.500 municípios brasileiros e, quem sabe, mais muitos milhares de municípios do mundo inteiro. Pensem nisso, olhem, abram os olhos para as oportunidades, e uma boa tarde para vocês. Obrigado. Perguntas? Eu queria saber de você. Você citou o exemplo lá da Serenato do Amor, inclusive ele até estiveram aqui ontem. Se tem algum outro projeto piloto parecido no Brasil que você sabe? Eu não vou lembrar agora o nome, mas eles mesmos, uma palestra que eu vi deles também, eles apresentaram projetos semelhantes que foram derivados do projeto deles, que eles já serviram de exemplos para vários outros que entraram com a mesma ideia, fazendo a mesma coisa no estado, no município. Mas assim, eu não me lembro, porque na verdade eu não li, eu vi a palestra deles e aí eu não guardei o nome dos locais, mas eu tenho contato deles, se você quiser, eu posso até te passar. E se você, no Brasil, ou até dando um exemplo brasileiro, ou algum sul-americano ou internacional, qual que é uma cidade que você vê que está tendo essa preocupação de investir o setor público mesmo na questão das cidades inteligentes? Olha, tem muitas. Uma cidade que hoje é referência em cidade inteligente, mas não é nem por causa de tecnologia, alta tecnologia não. Mas Maringá, no Paraná, tem sido referência para vários exemplos, né? E uma das coisas que eu acho que deu início à transformação da cidade, que é uma cidade nova, a cidade tem, se não me engano, 50 anos que a cidade foi fundada, né? Foi emancipada lá. Eles começaram isso criando um conselho de desenvolvimento econômico municipal. E esse conselho toma todas as decisões da cidade. Ao invés de deixar tudo na mão do prefeito, porque o prefeito cada 4 anos tem um diferente, eles criaram um conselho que é perene. Esse conselho ele permanece independente do prefeito que está lá. E o conselho ele é superior ao prefeito. Ou seja, o prefeito toma uma decisão. Se o conselho não deixar, não pode fazer. E isso tem transformado a cidade de maneira inteligente, numa cidade mais inteligente em todos os sentidos. Sentido de trânsito, de educação, de segurança, porque os próprios cidadãos fazem parte desse conselho. Não só os cidadãos comuns, mas representantes do sindicato do comércio, da associação comercial, representantes da associação dos produtores agrícolas e tal. Todas essas representações fazem parte desse conselho. E aí o conselho tem as suas câmaras também. Então a Câmara de Inovação, a Câmara de Segurança, a Câmara... E essas câmaras vão tomando essas decisões, vão criando projetos. Fizeram um projeto, se não me engano, acho que não sei se é 2000 e... Eles fizeram ao passado 2020, que era um projeto de crescimento do município, já pensando em todas as soluções
de cidades inteligentes que eles iam implantar, se não me engano, eles tinham feito até 2020 e agora estão fazendo um projeto para a próxima 10 anos, 20 anos. Então, esses projetos de longo prazo são coisas que a gente precisa para o nosso país e que a gente, na maioria das cidades, não tem. Os projetos são feitos por 4 anos. O prefeito entra, faz um projeto, que aí, quando terminam aqueles 4 anos e ele não é reeleito, entra um outro prefeito e cria um outro projeto completamente diferente, não aproveitando aqueles recursos que foram gastos naquela administração anterior. Ou seja, isso é uma cidade, como diz, desculpa a coitada da cidade, mas é uma cidade burra. Quem não aproveita os recursos que você investiu e agora esquece tudo aquilo, que aquilo foi feito por outra pessoa, por outro partido, e agora nós vamos fazer de outro jeito, porque o nosso partido pensa diferente. Não, o conselho é único, e ele pensa no bem da cidade, independente do partido que está no poder. O partido pode ser um ou outro, o resultado disso vai ser o que a cidade quer, e não o que o partido quer. E aí, é uma mudança que é difícil de fazer, porque qual o prefeito que vai assinar um decreto tirando o poder dele próprio? Porque esse conselho foi criado por um decreto da prefeitura, dos vereadores, que um dia lá no passado falaram assim, vamos criar um conselho que tira o poder do prefeito. Então, isso é muito difícil, mas é algo que tem mostrado que dá certo e cria uma cidade mais inteligente. E existe uma cidade, agora falhou o nome, Laguna, está sendo construída do zero, mas é um empreendimento imobiliário. No Nordeste, é uma cidade que está sendo construída do zero dentro do conceito de cidade inteligente. Mas também a ideia não é a cidade super tecnológica, de alta tecnologia. Cidade inteligente no sentido de reaproveitamento da água, o calçamento permite a infiltração da água. E são coisas muito importantes e que, às vezes, tem muita startup que pode começar a pensar em soluções assim, e que às vezes ela pensa só em eletrônica, em LED, coisa que pisca, coisa que tem processador, e tem coisas muito mais básicas para se pensar. Como, por exemplo, infiltração de água no solo para você não impermeabilizar o solo e garantir com que a água seja reaproveitada. O trânsito foi planejado para que você não tenha semáforos e aí você não vai ter gente parada no trânsito e tal. Então, é uma ideia bastante original, mas logicamente é algo que pouquíssimas vezes você vai ter a oportunidade de criar uma cidade inteligente do zero. É muito mais difícil você implantar o conceito de cidade inteligente numa cidade já existente do que você começar uma cidade do zero. Então vai ter muito mais oportunidades para você transformar as cidades atuais em cidades mais inteligentes do que você criar uma cidade nova do zero. Tá? Respondido? Sim? Aqui. Eu sou Murilo, sou estudante de Ciência da Computação na Unifal, em Alfenas. Legal. Falando nisso, precisamos integrar Alfenas nesse projeto de Smart City. Tranquilo. E, assim, na nossa área tem muita ideia, muita coisa. Eu tenho bastante ideia assim, relacionada principalmente à parte de turismo para Smart Cities. E eu vejo que falta bastante engajamento. Não só do poder público, mas também das pessoas, porque eu estive em Santa Rita do Sapucaí, em setembro no Hacktown, e lá foi discutido também a questão, às vezes você coloca um ponto de ônibus inteligente, as pessoas vão lá e depredam, câmera de segurança, enfim. Eu queria saber qual seria o primeiro passo, vamos dizer assim, para uma integração maior, um engajamento maior de todos os lados, né? Do poder público, do privado e também das pessoas. Tem uma palavra só: educação. É só isso. E aí uma coisa, você fala assim, o problema é muito comparado em termos de desenvolvimento econômico, crescimento econômico, é muito comparado o caso da Coreia do Sul com o Brasil. Há 40 anos atrás, a Coreia do Sul estava... Qualquer ranking que você olhasse de desenvolvimento, a Coreia do Sul estava lá na rabeira e o Brasil estava na metade. Nem lá em cima, nem lá embaixo. 40 anos se passaram. O Brasil subiu 10, 15 posições lá nos rankings, tal, deu uma melhorada. Mas a Coreia do Sul veio que nem um foguete, passou o Brasil e foi lá para o topo do ranking. O Brasil está um pouquinho acima da metade aqui, enquanto a Coreia está lá em cima. O que a Coreia fez? Educação. Foi de ponta a ponta. Eles pegaram a educação, prioridade, de ponta a ponta, educação básica até a educação de pós-graduação, e investiram nisso. E isso transforma um país. O problema é que o Brasil tinha essa oportunidade de fazer, essa opção, essa escolha para ter feito lá atrás e não fez. Se fizer isso agora, vai dar certo, só que vai dar certo daqui a 30, 40 anos, como a Coreia deu. Então a gente tem que fazer, não basta, não fez, então é agora aqui. Ferrou, então não deu, deu ruim. Não fez, tem que fazer. Uma hora vai ter que dar um resultado. O problema é que
numa situação, né? E aí a gente vê que o grande problema nosso, Brasil, é que as decisões são tomadas em cima de problemas de curto prazo. Quer dizer, a crise agora, ela gera um corte na ciência e tecnologia de 55% do orçamento. Esse ano, 2017, nós vamos ter o menor orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em toda a história do país. Nunca se teve tão pouco dinheiro para fazer ciência e tecnologia do governo federal, dinheiro e investimento público de ciência e tecnologia, nunca teve tão pouco dinheiro como em 2017. Como é que você vai desenvolver e crescer sem investir em ciência e tecnologia, que é a base da inovação, é a base de fazer as coisas, os produtos, os serviços, as soluções chegarem ao mercado. Então, e por que essa decisão de corte foi tomada? Porque é restrição orçamentária. Mas tem certas coisas que não pode cortar, né? Tem certas coisas que você pode e outras não pode. Então, um corte linear, que você vê, tem que cortar 55% do orçamento. Então, corta tudo igual, 55% da todo mundo. Corta da educação, da ciência e tecnologia, da saúde, do custeio, de investimento, de obras, de construção, não sei o quê. Não dá, tem coisas que você vai poder cortar mais e outras menos. Não sei se vocês viram, 23 prêmios Nobel fizeram uma carta ao Michel Temer, pedindo para ele voltar atrás na decisão desse corte, e eles disseram na carta o seguinte: alguns países fazem corte em momentos de crise de 5%, de 10%. Se fazer um corte de 55% no orçamento de qualquer coisa, é mais ou menos como você cortar o oxigênio em 50% de qualquer ser humano. O sujeito vai morrer, né? Com 50% menos, você vai morrer. Então, não dá. A nossa ciência, se isso permanecer como está, e parece que vai, ela corre um sério risco de ser realmente desmontada. E aí, para montar de novo depois, 40, 50 anos. Bom, boa tarde. Meu nome é Eduardo. Praticamente a minha pergunta já foi respondida, mas aproveitando aí a oportunidade, em cima de um projeto aqui de BH 2030, a gente tem várias ideias, só que o que está faltando mesmo é um time mesmo capacitado para convergir, para dar coesão a essas ideias. Então, a gente tem ideias aí na parte de resíduos sólidos, de trabalho com pessoas também, com acessibilidade também para as pessoas. Então, quem tiver aí interesse, até mesmo para a gente entrar no CID, né, o ano que vem, na 4ª etapa do CID, nós estamos aí para a gente estar trabalhando aí com algumas ideias. Ideias até mesmo, temos alguns protótipos já feitos, mas a minha área é meio ambiente, então eu não tenho essa parte que essa galera tem de tecnologia. Então a gente já tem um protótipo já, que é o Recicle BH, que a gente mapeia todas as áreas de reciclagem de BH e coloca isso disponível para a população. Só que a gente não deu continuidade a esse projeto por falta mesmo de um time capacitado. Então a gente está aí para a gente estar conversando, se alguém quiser ir bater um papo, estamos aí. Obrigado e parabéns pela palestra. E parabéns pela a sua aproveitar a oportunidade. Vamos chamar a gente para vir junto. E é outra coisa, lógico, eu resumi na palavra educação para ser mais enfático, mas na verdade tem outros elementos. O outro elemento que a gente precisa, e a gente está fazendo isso lá em Varginha, é o fortalecimento do ecossistema. Que a gente tinha um monte de gente com ideias interessantes, tudo espalhada. E aí, uns 2 anos para cá, a gente começou a falar, não, peraí, vamos fazer reunião mensal. E vamos, todo mundo que tem intenções legais para resolver os problemas da cidade, não só para resolver os problemas, olha, tem gente que está ali porque quer oportunidade de negócio. Mas se essa oportunidade de negócio puder resolver o problema da cidade, melhor ainda. Então, tem um monte de gente que está se reunindo mensalmente para discutir essas oportunidades. E aí isso tem feito, inclusive hoje tem vários aqui do nosso ecossistema, deixa eu ver se tem alguém na plateia aí. Não? Não. Depois eu vou puxar a orelha deles lá. Você está do ecossistema de Alfenas, né? Mas o de Varginha, a minha turma lá não apareceu aqui hoje, né? Mas vou cobrar deles lá. Pois não, eles devem estar resolvendo algum outro problema, né, do ecossistema aí. Então a gente desenvolveu esse hábito, né, de reunir para trocar ideia, para a gente saber quais são as necessidades de várias áreas diferentes e achar oportunidades, né? Poxa, eu tenho uma solução, eu conheço alguém, eu sei solucionar isso, eu tenho uma ideia. E a reunião dessas pessoas que têm capacidades diferentes e que têm intenções semelhantes, que é importante, é isso, tem um objetivo que é comum a todos, garante uma maior chance da gente resolver os problemas, né? Porque você tem a sua habilidade, mas não tem a falta de outro. Se o outro não sabe que você tem a sua habilidade e você não sabe quem é o outro que tem, vocês não vão conseguir resolver o problema, né? E essa ideia, né, de ecossistema onde as pessoas se reúnem para conhecer as dores e soluções, né, de um e de outro, ela ajuda também a gente resolver os problemas. Oi, gente, meu nome é Luísa, eu faço Relações Internacionais na PUC e lá eu trabalho dentro de
dentro de um grupo de pesquisa que a gente faz mapeamento sobre cooperação internacional. Mas a minha parte é trabalhar com essa cooperação entre as cidades. E isso de você falar de, tipo, juntar todo mundo para, tipo, pensar o Brasil, as cidades, é muito importante. E a gente faz esse tipo de mapeamento, de enxergar onde está acontecendo, para quais cidades. A gente, tipo assim, mapeia muito Belo Horizonte com essas cidades menores, assim. Então, não é uma dúvida, é mais um comentário para saber que, assim, tem coisa sendo feita e tal, bacana, e a gente precisa unir isso para poder ir para frente. Eu achei bem interessante sua palestra. Muito obrigada. Obrigado a você. E vamos conectar o laboratório de políticas públicas lá com o grupo de pesquisa seu lá. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu achei muito interessante a palestra e fazendo o link com a palestra de ontem do Serenata de Amor, ele falou que a transparência no Brasil ainda é muito grande em relação a outros países e tudo, mas eu vejo assim, em relação às cidades mineiras, você vê que pelo menos os sites ainda são muito capengas, sabe? Você entra, não tem nem foto direito da cidade. Eu sou da área de publicidade, tipo assim, até nessa parte eu já vi que estava uma porcaria. E da questão de dados, como é que tá? Porque pode ser que o sistema lá, as tabelas estejam funcionando. Como é que tá isso hoje, assim? Então, se a gente pegar as maiores cidades, elas já estão bem avançadas nisso, até porque elas têm orçamento para isso e são mais cobradas, né? Você tem uma população muito maior exigindo que essa lei seja cumprida. Já nas cidades pequenas, não é nem... Às vezes é por má intenção, porque quanto menos pessoas souberem, melhor. Mas eu creio e quero acreditar que é por incompetência tecnológica mesmo, né? E eu até sei disso, porque eu conheço as pessoas que trabalham na prefeitura. Como eu disse aqui no começo, né? Eu sou de Cambuquira, uma cidade de praticamente 10 mil habitantes. E eu sei que lá não tem especialistas em ciência de dados que vai saber o que a população vai precisar de ter acesso. Até porque, muitas vezes, esses dados não estão disponíveis tão fáceis assim para você, né? Os dados são gerados e trabalhados e vão ser disponibilizados com 3, 4 meses de atraso. Porque não dá tempo de fechar tudo, é pouca gente, falta gente. Quem está lá não é capacitado para isso, né? É porque não tem gente capacitada mesmo, né? Na cidade ali, não teve verba para abrir um concurso para contratar alguém especializado nessa área. Então, as cidades pequenas sofrem demais. Eu acho que nosso laboratório, inclusive, o principal foco dele é políticas públicas para cidades, mas é muito mais para as pequenas cidades do que para as cidades grandes. A cidade grande, ela tem dinheiro para contratar consultoria, ela só não faz se ela não quiser. A cidade pequena não faz porque ela não tem como fazer. E aí, mesmo que ela não tenha dinheiro, alguém pode ajudar de alguma forma, criando soluções que muitas vezes vão ser patrocinadas de outra forma, que vão ser financiadas ou pelo governo do estado, ou pelo governo federal, ou por empresas privadas que têm o interesse de fazer parceria, né, PPP, parceria público-privada, ou por crowdfunding, ou porque a população vai investir quando ela perceber que aquilo é necessário. Eu tenho certeza que vai haver um movimento de crowdfunding para você ter cidades mais inteligentes. Por exemplo, nesse momento, o nosso laboratório, ele está participando do crowdfunding de uma empresa chamada Entropia, porque tem, no nosso caso, não é que tem a população interessada em financiar o grupo de pesquisa, mas tem empresas interessadas em financiar o nosso grupo de pesquisa, porque elas querem saber o que a gente pode criar de políticas públicas que favoreçam o mercado para elas. Então, hoje já existe essa inter-relação entre público e privado, né, e é necessária que ela haja para que as coisas aconteçam de maneira mais dinâmica, porque se ficar esperando só a boa vontade do poder público ou só a legislação obrigar que o sujeito faça, não vai acontecer. Tem que ter gente empreendedora que aperte, que busque, que pressione para que as coisas aconteçam mais rápido. E, logicamente, tem que ter parceria, né? Tem que ter dinheiro vindo porque as coisas sem dinheiro não acontecem, né? Tem que ter dinheiro vindo do consumidor, do cidadão, das empresas, do governo municipal, estadual, federal, para que as coisas sejam realizadas. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigado, então, mais uma vez, e boa tarde. Até mais, até a próxima.